seja bem-vinda. Meu nome é Adriele Moraes, mas você pode me chamar de Adri. Eu trouxe aqui para você uma aula sobre precificação. Se você já é uma empreendedora ou para você que tem o sonho de empreender, está um pouco perdida aí com as contas, precisa aprender a precificar, acha esse assunto complexo. Eu vou te ensinar aqui de forma simples, de forma objetiva, como que você vai conseguir precificar os seus produtos ou os seus serviços. Essa aula foi feita ao vivo, através do Zoom, para as mães da comunidade Mãe Empreende, que é um projeto que eu desenvolvo. Inclusive, te convido a participar, caso você não esteja lá. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que você tenha acesso à comunidade. Como eu sei que muitas mães não pôde participar devido aos cuidados com os filhos, né, a rotina da casa, muitas não puderam participar. Então, eu quis disponibilizar essa aula gravada, para que todas pudessem assistir e ninguém ficasse na mão. E disponibilizei aqui no YouTube para que outras mães também possam ter acesso a essa aula. Então, vamos começar nossa aula. Escolhe aí um horário que fique melhor para você assistir e pegue papel e caneta e vamos estudar. Vamos lá. É, então, Dani, você falou que você trabalha na área de beleza, né? Então, você presta serviços. Eu vou começar falando uma coisa bem óbvia, né? Mas que para muita gente não entende isso, né? Que a precificação correta, ela serve para que você não tenha prejuízo. E aí, o erro número um que muita gente faz é se basear somente no preço de venda do seu concorrente. Eu vou lá, vejo, no seu caso, né? Você é prestadora de serviço, você vê lá que a depiladora tal cobra tal valor. E aí, baseado naquilo, você acaba. Espero que você não faça isso. A outra moça que falou que vai só me ouvir. Vou só ouvir vocês. Tentei aprender a precificar, mas, nossa, Você achou mais bagunça complicado? mais bagunçou minha cabeça do que eu aprendi. Tá bom, É mas no YouTube. aham, eu vou te explicar aqui de uma forma mais simples. É, eu fiz alguns exemplos no Excel, você vai conseguir entender melhor. Então, primeiro as pessoas acabam somente se baseando lá no valor que o concorrente faz e não para realmente calcular os valores, né? Acho que esse é o pior erro, né? O erro número um. E aí a gente precisa entender quais que é os custos da nossa produção ou da aquisição do nosso produto ou serviço. Então, no seu caso, você tem os custos com os produtos que você usa, né, para atender seu cliente. Não sei se onde você atende, se você tem um espaço físico que você atende, se você paga aluguel ou não, ou se você atende na casa do cliente, se você gasta com combustível. Então, tudo isso são custos. Mais para frente eu vou te explicar a diferença entre os custos e as despesas, tá? Isso tanto para quem produz, para quem também revende produtos, né? E também para prestadores de serviço. Então, primeiro, antes da gente analisar o mercado, a gente precisa entender os nossos valores, os custos da nossa empresa, né? Dos nossos serviços. Então, aqui
eu trouxe a diferença entre custo e a diferença entre despesas. Porque primeiro, antes da gente calcular, a gente precisa entender esses conceitos. Então, os custos, eles estão diretamente ligados à quantidade produzida ou à quantidade vendida do bem ou serviço. E uma boa forma de você identificar o que é o custo é você se perguntar: se eu produzir ou vender mais, esse gasto vai aumentar ou vai diminuir? Então, no caso de compra de mercadoria, no caso de quem revende, de compra de matéria-prima, ou embalagem, taxas de cartão. Então, a gente precisa parar para pensar. Se eu, no seu caso, se eu atender mais clientes, eu vou gastar mais materiais. Então, os meus materiais são custos, são alguns custos. Um dos custos da minha empresa, do meu serviço, por exemplo, no caso, um dos seus serviços é a depilação. Aí você tem lá os materiais que você usa. E aí, para me identificar os custos eles variam, né? Quanto mais eu produzir, quanto mais eu vender, mais esses valores vão aumentar. E já as despesas é tudo que é pago para eu manter a empresa funcionando, né? Eles são valores fixos. Então, por exemplo, um aluguel, internet, quer dizer que ele não está diretamente ligado à quantidade de produto ou serviço que eu fizer. Então, por exemplo, se eu tenho um espaço físico, no seu caso, se você tem um espaço físico, quanto mais cliente você atender, vamos dizer que você tem um faturamento ali de 5, 10 mil, 15 mil, independente do seu faturamento, você vai continuar pagando aquele valor X de aluguel. O seu valor de aluguel não vai subir. A Tainá acabou de avisar aqui que tá entrando. Depois eu volto um pouquinho para explicar para ela. E depois ela vê o início, que a gente chegou na hora, né? É, deu para entender aí essa diferença, Daniele? Qualquer dúvida do que eu estiver falando, você pode me mandar aqui no chat, tá? Então vamos continuar. Adri, Sim, essas. Eu falei que eu ia ser só ouvinte e não fui. pode Por falar. exemplo, quando é uma empresa, quando eu presto só um serviço, só Sim, prestação de serviço, né? sim, Tem como fazer essa diferenciação também de custos e despesas, né? Por tem. exemplo, eu tenho vendedores que vendem um serviço, né? Eu não Sim, tenho o produto diretamente. Então, eu vou diferenciar, por exemplo, o uniforme que o vendedor usa. Entra como um custo, não despesa, né? não, o uniforme entra como despesa. Ele entra como uma despesa com o pessoal, uma despesa relacionada a recursos humanos. Aí entra tanto, por exemplo, se você gasta com EPI, que é materiais de proteção, tudo relacionado a funcionário, ele é uma despesa fixa, entendeu? Ele não vai entrar no seu custo, porque não vai influenciar a quantidade que você vender, não vai influenciar a quantidade que você vai produzir, mesmo sendo um serviço, certo? Eu mandei aí no chat, eu entendi. Pode continuar, obrigada. É, então, aí, a primeira coisa que você precisa fazer é você listar todos os gastos da sua empresa e você identificar o que que é custo, o que que é despesa. E aí, não existe uma regra exata tipo, você identificar.
se aquilo é um custo, se aquilo é uma despesa igual para todo tipo de empresa. Vai variar de empresa para empresa. Um exemplo, por exemplo, se eu faço comida para fora, né? Eu faço comida aqui na minha casa, vendo marmita, e aí eu tenho um gasto com gás. Esse gasto com gás, vocês concordam que quanto mais eu produzir, quanto mais eu vender marmita, mais eu vou ter esse gasto com gás. Então, ele entra como um custo. Aí já, por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu vendo sapato, por exemplo, eu vendo sapato e aí dentro da minha empresa eu tenho uma cozinha. Nessa cozinha eu disponibilizo ali um fogão com gás para os meus funcionários, para eles esquentarem comida, fazerem a comida deles. Aí já nesse caso, o gás ele não vai entrar como um custo, ele vai entrar como uma despesa fixa. Então, eu identifiquei que ali eu vou gastar um gás por mês para os meus funcionários. Então, ele vai ser um gasto fixo, uma despesa fixa, não vai ser um custo variável. Porque se eu tenho uma loja de sapato, se eu vender 15 mil, 20 mil de sapato, não vai influenciar na quantidade que eu vou gastar de gás. Já se eu faço comida com aquele gás, né, para vender, está diretamente ligado com a minha venda, então já não é uma despesa, é é, é um custo. Então, vou continuar. E aí, a gente vai começar aqui. Antes da gente falar mais das despesas, a gente vai começar com os custos. Eu vou dar o exemplo aqui para quem revende, para quem produz e também para prestador de serviço. Na verdade, o prestador de serviço ele é como se fosse uma produção, né? Você vai produzir um serviço. E aí, um erro também que muitas pessoas fazem é considerar somente o preço. Por exemplo, vamos dizer que eu vou revender essa caneta. E aí eu paguei pro meu fornecedor 50 centavos nessa caneta. Aí a pessoa pega e considera que o custo da caneta dela foi 50 centavos. Só que ela não considera que para ela adquirir essa caneta, ela gastou mais com combustível, ela gastou para buscar, ou ela gastou com frete para o fornecedor entregar para ela gastou com taxa de cartão quando o cliente foi pagar. Talvez teve imposto, talvez teve comissão do vendedor. Então, tem um monte de custo que está embutido aqui. Então, eu não posso considerar só o preço que eu paguei para o fornecedor. Eu tenho que calcular qual que é o custo total da mercadoria que eu estou querendo vender. Mas aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, a gente precisa achar todos esses custos que eu tenho, tanto para produzir, para revender ou para prestar um serviço. Então, no caso de produção, se eu vou produzir essa caneta, é mais difícil porque eu preciso encontrar todos o custo unitário de todos os materiais que eu vou usar para produzir essa caneta. Então, por exemplo, se eu for, se o produto que eu tô, a matéria-prima que eu tô querendo calcular, se ela for por unidade, fica mais fácil de calcular. Porque vocês concordam que, por exemplo, se eu vou comprar 500 unidades de etiqueta e eu paguei R$ 300, então eu pego 300 dividido por 500 é igual a 60 centavos. Então eu já consegui identificar que eu gasto 60 centavos por etiqueta. E aí a gente tem vários tipos de produtos, né? A gente tem produtos que a gente consegue calcular que é por unidade, a gente tem por medida e a gente tem por peso. E aí, no caso, se a gente for fazer quando é por medida e por peso, aí a gente precisa fazer um cálculo de regra de três. A Daniela, assim, estava fazendo errado, colocava só o preço do produto. Não, não pode, você tem que considerar todos os seus gastos.
né? Tanto os custos quanto as despesas fixas. Aí agora eu vou chegar mais nas despesas. E aí o que eu vou explicar aqui para vocês, se a gente for fazer todos esses cálculos no papel, caneta, fica um pouco mais complicado. Dá para fazer, só que você vai levar um pouco mais de tempo e talvez você nem consiga realmente fazer esses cálculos, porque fica mais difícil. Então, a minha ideia é que você use o Excel para você poder calcular. E aí, se você não sabe usar o Excel, eu te recomendo que você faça um curso para que você aprenda a usar os cálculos que eu vou mostrar aqui, as fórmulas que eu vou mostrar aqui são simples, mas você precisa saber pelo menos um básico do Excel para você conseguir mexer. E a gente, como mãe, a gente precisa sim usar essas ferramentas, usar a tecnologia ao nosso favor, para que a gente consiga fazer as coisas de forma mais prática, mais rápida, porque se a gente for fazer tudo caneta e papel, leva muito tempo. Então, eu vou compartilhar aqui agora, é, eu vou compartilhar aqui agora a tela do Excel. Meninas, é, o Zoom ele tem uma limitação de tempo. Eu não sei se eu vou conseguir concluir a aula no tempo aqui que ele está me dando. Então, se não der tempo de terminar, eu vou mandar lá na comunidade um outro link para vocês entrarem para a gente retornar a aula, tá? Mas eu vou tentar aqui concluir no tempo que ele está me dando, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela do meu Excel. Vou tentar aqui ser mais breve para vocês, para a gente entender. Aqui no caso de revenda, eu fiz aqui um exemplo, no caso de um sapato. Primeiro você precisa identificar se é por unidade, e aí aqui eu fiz como se, por exemplo, você saiu para fazer uma compra, você foi e você gastou combustível. Então você precisa aprender a fazer esse cálculo de quanto de combustível que você gastou. Então, por exemplo, você precisa saber qual que é a quilometragem que o seu carro faz por litro. Então, coloquei aqui um valor fictício dizendo que o meu carro faz 10 quilômetros por litro. O custo do meu combustível que eu paguei foi R$ 6, e aí eu preciso identificar, para buscar esse sapato, qual que foi a distância? Eu coloquei aqui que foi 40 quilômetros. Então, aí o cálculo do combustível vai ser a distância vezes o custo dividido pelo quilômetro por litro. Deixa eu voltar aqui no slide para vocês entenderem melhor. Então, para calcular o custo do combustível, vai ser a distância percorrida vezes o custo unitário dividido por quilômetro por litro. Então, vai me dar o custo de quanto eu gastei de combustível. Então, aí nesse exemplo, a pessoa gastou R$ 24 de combustível. Então, ela gastou 4 litros. Tem alguma pergunta? Ok. Então, ela gastou 4 litros, pagou R$ 6 e ela gastou um total de R$ 24. Aí eu dei os dois exemplos, como se fosse o gasto do combustível e também como se fosse um frete. Então, se fosse um frete, vamos dizer que pagou R$ 60, pagou pelo serviço. E aí aqui eu dei um exemplo, né? Mas aqui vocês vão colocar tudo, vocês vão identificar tudo que for utilizado, embalagens, tá? Aqui você só não vai colocar taxa de cartão
porque a gente vai calcular tudo que for por porcentagem, a gente vai calcular mais na frente. Eu vou explicar para vocês por que que a gente vai colocar mais para frente, agora vocês vão entender. Tudo que for por porcentagem, que é taxa de cartão, comissão, imposto, a gente vai calcular depois, porque essas porcentagens, elas vão incidir em cima do valor de venda. Então, a gente precisa calcular depois. Então, aqui entraria mais embalagem, seria isso. E aí, ele me deu aqui esses 40 sapatos, deu um total de 484, aí que vai ser um dos dois, né? Ou vai ser combustível ou vai ser frete, né? E aí, o custo unitário, né? O total dividido por 40, ele me deu um custo de 12,10. Aqui vamos passar para frente. Aí tem o produto se for por peso. Aí vamos dizer que você faz brigadeiros. Aí aqui a ideia é que a gente faça esse cálculo por produção. Então vamos dizer que eu precise produzir 40 brigadeiros. Ou a minha receita rende 40 brigadeiros. Então aí eu preciso pensar na minha receita. Como que é a minha receita? Eu gasto, quanto que eu gasto de leite condensado? Eu gasto uma caixinha, a caixinha tem 395 gramas. Aí aqui a ideia, por exemplo, se eu fui fazer compras, normalmente você não vai comprar só a quantidade de fazer uma receita. Você vai comprar um pouco a mais, para você não precisar ficar indo várias vezes. Você vai comprar com sobra, né? Então, vamos dizer que eu fui e comprei 5 caixinhas, paguei R$ 5, e aí é que eu tenho o cálculo total da quantidade que eu tenho de leite condensado. Então, aqui, se eu pegar o total que eu tenho em gramas, dividido pela quantidade que eu tenho, que eu vou produzir para essa receita, né, para uma receita, eu tenho que, essa quantidade que eu comprei vai me render 5 produções. Eu vou conseguir fazer 5 receitas. E aí, aqui o cálculo, para eu poder saber qual que é o custo unitário, vai ser o valor total que eu paguei, né, no caso, os R$ 25, dividido pela quantidade total que eu tenho, que é as 1.975 gramas. Aí eu vou encontrar o valor unitário, vezes a quantidade que eu preciso para fazer uma receita, que deu R$ 5. Aí eu preciso pensar nisso, em todos os ingredientes que eu vou ter. No caso do chocolate em pó, eu vou usar 60 gramas, do chocolate granulado 100 gramas, aí por diante. Então, eu vou ter o custo unitário do meu brigadeiro, né, de cada um dos itens. E aí, aqui eu tenho o custo total, somei aqueles valores, dividi por 40, eu vou ter o custo unitário, 90 centavos. Aí, aqui, por medida. Aí, por medida, a mesma coisa, eu preciso calcular, vamos dizer que eu comprei um tecido, esse tecido tem 9 metros quadrados. Eu preciso calcular, por exemplo, eu vou fazer um vestido, esse vestido tem, no meu exemplo aqui, o meu vestido tem 1 por 83, né, que dá 83 metros quadrados. Eu vou produzir 30 vestidos. Então, aqui eu vou calcular 83 vezes 30. Aí aqui é a mesma ideia. Eu comprei 36 metros quadrados de tecido. Aí como que eu encontro o metro quadrado? Deixa eu ir aqui no slide. Então, para mim encontrar o metro quadrado do meu tecido, né, vai ser largura vezes comprimento. Aí eu preciso entender o meu vestido que eu vou produzir, qual que é o metro quadrado do meu vestido. Então, mesmo que meu vestido ele seja,
por exemplo, o vestido, ele tem a curvatura dele, né? Então, eu vou ter sobras nas laterais. Mas, mesmo assim, eu vou considerar o retângulo, porque aquela sobra eu não vou usar. Aquela sobra vai cair como desperdício. Então, quando eu considero o retângulo, aquele desperdício, ele vai entrar na minha precificação e eu não vou perder ele. Deixa eu voltar aqui para Excel. Aí, por exemplo, de linha. Como que eu vou calcular a linha? Alguns fornecedores de linha, isso aqui eu encontrei na internet, por exemplo, ele já te dá uma estimativa, por exemplo, que ele diz que, olha, para você fazer um vestido, você vai gastar 100 metros de linha. Ou então, você pode fazer aí um teste aí, né, se você tem uma confecção. Se a gente... Peraí, deixa eu só... Isso. Então, eu estava falando, você vai comprar o tecido, você precisa encontrar a metragem que tem o vestido lá que você quer fazer. E aí, aqui o cálculo vai ser o mesmo. E aí, que eu tinha falado da linha, você precisa identificar quanto de linha que você gasta. Ou você pega essa informação com o fornecedor, que ele já tem uma estimativa, ou você analisa, por exemplo, um tubo de linha dá para mim fazer quantos vestidos daquele? Aí, se você tiver isso aí também, você já pode usar. Então, aqui eu peguei esse valor na internet, então 100 metros, né, vezes os 30 vestidos, 3.000 metros. Então, aqui é a mesma conta. No caso da etiqueta, é por unidade, e aí aqui eu encontro também o valor total de quanto, né, que eu vou gastar para fazer o vestido. Dividido por 30, encontro o valor unitário. Aí, deixa eu só voltar aqui no slide, rapidinho. Aí, falar um pouquinho aqui sobre as despesas fixas. As despesas fixas, a gente precisa organizar elas em categorias. A grande maioria das empresas tem essas categorias, ó, financeiros, administrativos, com pessoal, né, que é recursos humanos, com terceiros, materiais e equipamentos. Então, as financeiras, vai ser todas as despesas que você tem com o banco, com fornecedores de máquina de cartão. Então, aqui no caso, são aquele gasto que você tem com mensalidade, que é fixo, não é aquele valor da taxa do cartão, tá? Aqui, estou falando das despesas fixas. Calma que a gente já vai lá para a precificação para vocês entenderem. Aí as administrativas, energia, água, aluguel, IPTU. E aí, se você tem gastos, por exemplo, no caso do IPTU, que ele é um gasto que você tem, ele é anual, aí é interessante que você pegue o valor e divida pelos meses, divida por 12, porque você precisa estar listado o seu gasto mensal. E aí o IPTU precisa entrar ali como se você tivesse juntando os valores para, né, em determinado momento você pagar o IPTU. Aí recursos humanos, né, despesas com salário, benefícios, prolabore, com terceiros, contador, advogados, consultor, treinamentos, materiais e equipamentos, despesas com manutenção, despesas né, com a estrutura ali dos seus equipamentos, caso máquina de costura, os equipamentos que você usa. Aí também para quem presta serviço, né, se você é cabeleireira, qual a manutenção que você faz do seu secador, se você tem algum tipo de máquina. E aí aqui eu fiz uma lista aqui de despesas fixas e separei por categorias. Então, me deu aqui que nessa empresa minha,
tem uma despesa fixa de 3.300. Aí agora, que a gente parece complicado, mas não é não. Vocês estão entendendo até aí? É, eu fiz aqui um, um cálculo fictício de uma loja de roupa. Aí é aqui que eu falei para vocês que todos aqueles custos que são em porcentagem, você deixa eles separadinhos, porque aqui é a hora que você vai colocar eles. Porque, como eu falei, eles vão incidir no seu valor de venda. Por exemplo, a taxa de cartão, ele vai incidir em cima do seu valor de venda. Imposto, comissão, e aí aqui não são custos, mas é aqui que você vai calcular os valores de margem de contribuição. Já explico o que é margem de contribuição. E aqui eu vou separar um valor que vai para investimento e um valor que é o meu lucro. Então, aqui naquele exemplo nosso do vestido, eu vou colocar o valor que deu o meu custo, e aí aqui eu vou colocar as taxas, que é em porcentagem. Então, aqui eu coloquei 10% de cartão, 5% de imposto. Esse imposto aqui, por exemplo, para quem é MEI, o valor do imposto é fixo. Agora, para quem tem Simples Nacional ou outros regimes, aí esse imposto ele é em porcentagem. Então, para quem é nesse caso, aí tem que colocar, considerar esse imposto. Aí você pega, eu vou alterar esses valores aqui, por enquanto, porque eu vou, para vocês entenderem. Esses valores aqui é onde a gente vai brincar, onde a gente vai mexer, para a gente encontrar o valor que a gente quer, que a gente vai vender esse produto. Então, primeiro aqui eu coloquei as taxas que eu sei que são esses valores. O cartão, por exemplo, a taxa de cartão, você vai considerar o pior cenário. Por exemplo, se você vende parcelado em 3 vezes, e aí tem a taxa do cartão que você paga à vista e tem mais uma taxa que você paga por cada parcela. Então, você vai somar todas essas parcelas para você saber qual que é a sua taxa total. Porque aí, quando o cliente pagar à vista, você, né, você não vai sair perdendo. Porque alguns clientes vão pagar à vista, alguns clientes vão pagar parcelado. Então, uma vai compensar a outra. E aí, aqui eu tenho o total eu vou somar todas essas taxas, inclusive aqui é de investimento, lucro e a margem de contribuição, que vai dar 65%. Segura essa informação aí da margem de contribuição, que agora vocês vão entender o que significa. Então, aqui deu um total de 65%. Aí, a soma que eu vou fazer aqui no Excel vai ser o seguinte: vai ser o meu custo unitário dividido, aí eu vou colocar 1 menos essa porcentagem total que deu. O que eu estou querendo dizer para o Excel? Eu quero que o Excel pega o valor de 11,62, que ele adiciona 65% nesse valor, e aí eu estou dizendo para ele, olha, eu quero que, depois que você acrescentar, eu quero que sobra 11,62, que é o meu custo que eu já tive. E aí ele deu um valor de 33,20. Aí eu vou voltar aqui pelos valores que eu tinha colocado, ó. 20, 6,23, 30. Porque eu cheguei no valor de 48,89. Porque é aqui onde você vai começar a estudar o mercado. Porque aí você vai considerar, olha, o meu concorrente vende aquele vestido a R$ 50. É o mesmo tipo de vestido, a mesma qualidade. Será que é interessante eu vender desse mesmo valor?
Ou não, ele vende a R$ 30. Se ele vende a R$ 30, o mesmo produto, ele é. Aí você tem que considerar o tipo de negócio dele, se ele é um atacadista, se ele produz ou se ele revende. Eu posso comparar o meu produto com o dele? Aí é aqui que você vai brincar com essas taxas. Eu vou passar aqui rapidinho aqui pro slide, só para vocês entenderem o que é margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é o indicador em percentual do seu faturamento que você precisa ter para pagar todas as despesas fixas. Aí agora eu vou explicar como que você chega nesse percentual. Então, aí que eu estou considerando que 15% de tudo que eu vender desse vestido vai ser para me pagar as minhas despesas fixas. E eu estou considerando que desse valor que eu vender de vestido, 6,23 eu vou separar para investir. E que 30% vai ser o meu lucro. Aí é aqui que você vai entender. Você vai falar, olha, eu não posso vender esse vestido de 48,89 porque ele ficou muito caro. Não está viável. Eu vou ter que diminuir aqui o meu lucro. Aí você vai testar, vou pôr 20%. Fica legal 20%? É, o valor ficou legal. Aí é aqui que você vai parar para analisar, porque aí eu já considerei todos os meus custos, e aí é que sim eu posso mexer. Aí como que a gente vai saber que esses valores ficou correto? Vou voltar aqui para o 48,89. Aqui, ó. Aí aqui eu peguei e calculei os 48,89 vezes 10%. Eu fiz isso com todas as taxas, ó. Com todas as taxas. Tá vendo? Aí, quando eu pego e somo todas essas taxas, ó, deu 48,89. Então, de um vestido que eu vender, eu já sei que 11,62 foi meus custos variáveis, 4,89 é a taxa de cartão, 2,44 é o meu imposto, e assim por diante. E aí eu tenho que 9,78 é o valor que vai contribuir para me pagar as minhas despesas fixas. Aí, aqui embaixo, eu não vou explicar tudo, porque senão vai ficar muito longo. Aí, com essa conta, eu consigo fazer aqui uma meta de faturamento, porque aí eu vou conseguir dizer aqui, ó, quantos vestidos, quantos produtos eu preciso vender para eu alcançar as minhas despesas fixas. Então, aqui nesse exemplo, eu preciso vender 21.000 para que desses 21.000 eu vou pegar a minha margem de contribuição média, eu vou ter vários. Eu posso dizer que a blusa vai contribuir 15%, eu posso dizer que o short vai contribuir 10%. Aí eu vou pegar essa média, e aí aqui eu sei que para mim cobrir as minhas despesas fixas, eu preciso vender essa quantidade. E aí aqui eu consigo fazer uma meta de venda. Quanto que eu preciso fazer por semana, quanto que eu preciso fazer por dia. E aí aqui da mesma forma, eu posso acompanhar essas vendas. Se em tal dia eu vendi tal valor, daquele valor que eu vendi hoje, quanto que foi para o meu custo, quanto que foi para minha taxa de cartão, eu consigo já separar esses valores, como se eu fizesse ali vários envelopes, várias caixinhas, e já deixar esses valores separados, eles já têm um destino certo. Então, eu já sei que se hoje eu vendi 1.303, eu sei que 594 já está separado, que esse valor vai contribuir para as minhas despesas fixas. E aí aqui eu vou conseguir acompanhar para saber se eu estou vendendo a quantidade que eu preciso para cobrir todos os meus custos, as minhas despesas fixas e no final ter lucro. E aí aqui nesse exemplo, essa pessoa vendeu 21.000 e no final ela lucrou 6.804, né, com essa meta de venda. Conseguiram entender?
Ficou, ficou simples dessa forma? E aí aqui, no caso, se você presta serviço, aí você vai entender também os materiais que você usa, vai entrar ali como se fosse uma produção, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Tem alguma dúvida, gente? No caso, a gente só pode definir a nossa porcentagem de lucro final depois que a gente define todas as outras taxas, né? Isso, taxa do cartão, despesas. Isso, porque por exemplo, depois que você tem ali os valores do, deixa eu voltar aqui aqui, ó, depois que essas taxas, por exemplo, você vai contratar a máquina de cartão que você quer. Aí ali você já vai procurar uma máquina de cartão que tem uma taxa melhor, porque quanto menor for essa taxa, mais lucratividade você vai ter, entendeu? E aí, Entendi? entendeu? Sim, Quanto menor for, por exemplo, se eu pago aqui, ó, 5% aqui, eu posso aumentar aqui para 30, entendeu? entendi sim. Quanto menor o meu custo. E aí aqui, por exemplo, dessa forma você consegue entender se, por exemplo, essa quantidade não é viável para me vender, eu não consigo vender tudo isso para poder cobrir as minhas despesas fixas. É aí que você tem que analisar. Será que minhas despesas estão muito alta? Talvez eu teria que encontrar um lugar mais barato, ou estou pagando muito de internet, entendeu? Entendi. Então tá, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar. Eu vou deixar a aula gravada, tá, gente? Depois eu vou ver se eu disponibilizo lá para vocês. Certo. Então, vou finalizar, então. Então, muito obrigado para quem compareceu. Vou, vou tentar sempre trazer mais aulas aqui para vocês. Eu, Ótimo. Obrigada, obrigada também. Foi um prazer. prazer, espero ter ajudado. Ajudou e muito. Obrigada mesmo. E, então tá bom. Depois a gente se fala mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.